Olá pessoal da análise, então vamos começar a unidade 1 da análise real 2, que trata aí de derivadas e aplicações. Esse tema aí vocês já viram no cálculo e na análise a gente vai ter um enfoque mais aí na área analítica, né? Na parte mais algébrica, tanto nas demonstrações aí quanto nas aplicações. Ok, então vamos começar com a derivada, com as noções iniciais aí, já tratando da definição 54. Então, uma função f que vai do intervalo i nos reais é derivável em um ponto x0 no intervalo i se o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando x tende a x0 existir. Bom, a gente viu aí no capítulo de limites, que o limite ele pode existir ou não. O limite vai existir se e somente se os limites laterais existirem. Então, se esse limite aqui existir, né, ele é designado aí, ele vai ser um número, né, e ele é designado aí por essa notação f' de x0, porque esse limite depende da f, né, ele não é mais a f, ele depende da f e depende do ponto x0. Então, essa notação aqui carrega aí, né, a simbologia aí da dependência, né, chamada de derivada da função em x0. Então, esse x0 aqui é um elemento do intervalo i, né, se ele for derivável em todo ponto do seu domínio, né, a gente chama aí que é uma função, que ela é uma função derivável nesse domínio. Então, aqui, né, deve-se observar que a existência desse limite pressupõe que ele independa de como x tende a x0. Então, voltando aqui, então, é um limite de uma expressão, né, quando x tende a x0, a gente sabe que, dado um x0 aqui, né, eu posso fazer o x tender a x0 tanto pela direita quanto pela esquerda, e o limite vai existir se os limites laterais, ou seja, se o limite pela direita e o limite pela esquerda existirem e forem iguais. E se isso acontecer, o limite existe. Então, nesse caso aqui, a função ela é derivável. Então, esse limite ele tem que independer, né, de como x tende para x0. Então, ele pode tender aqui pela direita ou ele pode tender pela esquerda, né? E se esses dois limites existirem e forem iguais, então o limite existe e a função ela é derivável, então, em x0. Bom, no entanto, em alguns casos, essa aproximação somente poderá existir, né? Somente poderá ser feita ou pela direita ou pela esquerda, que é o caso aí quando o ponto que eu estou querendo calcular o limite, ele está nos extremos da função, dos intervalos, aliás. Então, se eu tenho aqui um intervalo, por exemplo, um intervalo fechado aqui, né, de A até B, então, para eu calcular aqui a derivada na função em A, eu tenho que pegar um elemento x aqui e fazer ele tender a A apenas pela direita, que é o caso aqui, né, se eu tivesse o A aqui. Ou se eu quisesse saber, né, a derivação da função aqui em B, eu teria que pegar um x aqui e fazer que o limite do x tendendo a b apenas pela esquerda. Então, nos casos extremos, eu tenho aqui apenas limites laterais. Mas se o x0 aqui estiver no interior do intervalo, se eu tenho aqui, né, se o x0 está aqui, o limite acima existirá somente se os limites laterais existirem. Então, o limite dessa expressão aqui, quando x tende a x0, vai existir se os limites laterais existirem e forem iguais. Bom, essa expressão aqui, né, esse quociente aqui, ele é chamado de quociente de Newton da função f, no ponto x0. E a gente pode reescrever esse limite aqui, né, esse quociente aqui, como essa expressão aqui, né, como esse quociente aqui. É só trocar aqui o x menos x0 por h, né? Ou seja, esse fator aqui, fazer uma mudança de variável, né? Eu faço h igual a x menos x0,
Então, o meu x aqui, né, vai ficar, eu isolo o x aqui, o x vai ficar x0 mais h, então eu troco aqui o x por x0 mais h, o f de x0 é constante, né, e o x menos x0 eu troco por h, e se eu faço o limite dessa expressão aqui quando x tende a x0, como x tende a x0 aqui, então o x menos x0, que é o h, né, ele vai tender a zero. Então, fazer x tender a x0 é equivalente, nesse caso aqui, a fazer o h tender a zero. Então, eu posso trocar, né, o limite desse quociente aqui com x tendendo a x0 pelo limite desse quociente aqui com h tendendo a x0. Isso aqui continuando sendo aí a derivada da função no ponto x0. Então, é só uma mudança de variável, né? A gente pode usar essa expressão aqui de cima e fazer o limite quando x tende a x0, ou essa expressão aqui de baixo, fazendo um limite aí do h tendendo a zero. Então, aqui são as derivadas laterais, né? Usando aqui a expressão em h. Então, a derivada à esquerda de x0 usa essa notação aqui, se ela existir, então é o limite quando o h tende a zero pela direita, ou seja, fazendo o h tender a zero por valores positivos, do quociente f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. E a derivada à esquerda de x0, usando essa simbologia aqui, com esse menos aqui, né, no índice, no subíndice aqui, que é igual ao limite do mesmo quociente, né, f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, quando h tende a zero pela esquerda, ou seja, quando h tende a zero por valores negativos. Geometricamente, né, quociente aqui, né, de Newton, da f em x0, ele é igual ao coeficiente angular da reta secante ao gráfico de f, que passa pelo ponto x0, f de x0. Então, vamos analisar aqui graficamente, né? Estou aqui com o gráfico de uma função hipotética aqui, né? Y igual a f de x. Eu quero saber aqui qual é o significado geométrico aqui do limite do quociente de Newton, ou seja, da derivada da função em x0, f de x0. Então, aqui, eu estou interessado aqui no significado geométrico aqui da função, do limite da função, né, do quociente de Newton. Nesse ponto aqui, então, a gente pega um ponto auxiliar aqui, x próximo aqui de x0, ou seja, x no domínio da função. Posso pegar aí pela direita ou pela esquerda, já que eu estou querendo fazer o limite do x tendendo a x0, né? Então não importa se eu estou pegando a direita ou a esquerda, porque a interpretação geométrica será a mesma. Então, geometricamente, a gente só pode definir uma reta se ela tiver dois pontos, ou se ela tiver um ponto e um coeficiente angular. Então, se eu tenho aqui dois pontos, vamos imaginar aqui esse quadro aqui como sendo um plano cartesiano. Então, se eu tenho um ponto aqui qualquer, né, um ponto x0, y0, vamos pegar aqui um ponto, vamos deixar aqui x0, y0, e um ponto Q aqui, ponto x1, y1. A gente sabe, né, pela geometria euclidiana, que esses dois pontos aqui, pontos distintos do plano cartesiano, eles determinam uma reta. Se eles determinam uma reta, a expressão dessa reta, né, ela é unicamente determinada por esses dois pontos. Então, vamos colocar aqui, né, a reta. Então, essa reta aqui é a reta R. Ela está unicamente determinada por esses dois pontos, né? E qual é a expressão algébrica dessa reta, né? A equação dessa reta? Ela vai depender do coeficiente angular que a reta faz aí com o eixo x. Esse coeficiente angular, então, seria a direção da reta. Então, vamos colocar um sistema de eixo aqui. Lembrando que o sistema de eixo aqui é só um referencial, né? Você pode colocar ele onde você quiser. Então, isso aqui, x e y, a equação, então, ela vai depender desse sistema de eixo, né?
Então você pode deslocar, por exemplo, você poderia colocar esse sistema de eixo aqui com essa origem, ou com essa origem, ou em qualquer outro lugar aqui, né? Isso aqui é uma situação hipotética, mas o sistema de eixo é apenas um referencial, né? Então esse ponto aqui, né, ele vai ter aqui essas coordenadas, x0 e y0 nesse sistema de eixo, né? Então aqui x0 e y0. E esse ponto aqui, ele tem aqui, né, as coordenadas x1 e y1 nesse sistema de eixo. x1 y1. Então agora vamos traçar o triângulo retângulo aqui, né? Então essa distância aqui, esse aqui é o y0, né? Esse aqui é o y1. Essa distância aqui, essa altura aqui, né, é o y1 menos o y0. E esse cateto aqui, né, o comprimento desse cateto aqui é o x1 menos x0. Então, se eu tenho esse ângulo θ aqui, que é o ângulo que a reta faz aqui, né, com a reta R faz com o eixo x, a tangente desse ângulo, θ, é o cateto oposto desse triângulo retângulo, y0, y1 menos y0, sobre x1 menos x0. E isso aqui é o coeficiente angular da reta, que a gente costuma chamar por m. Então, qual é a equação da reta que passa por esses dois pontos? É y menos y0. Se eu pego esse ponto aqui como sendo base, né, igual a m, que é o coeficiente angular da reta, que multiplica x menos x0. Essa aqui é a equação da reta. Então, essa reta depende, então, de um ponto e de um coeficiente angular, que é dado aqui se eu conheço os dois pontos. Mas esse coeficiente angular aqui, se eu sei qual é o ângulo que a reta faz com o eixo x, então eu consigo determinar o coeficiente angular pela tangente desse valor. Se eu tiver a direção, por exemplo, se eu tiver aqui, né, um vetor v, que é aqui, por exemplo, o vetor que liga esses dois pontos, então, por exemplo, o vetor PQ, se eu tenho esse vetor aqui, ou seja, se eu quero uma reta e quero que ela esteja na direção desse vetor, eu consigo, então, o coeficiente angular que esse vetor faz aqui com o eixo x. Então, dado uma direção, um vetor ou um ângulo, eu também obtenho aqui a equação de uma reta. Então, voltando aqui para o problema, né, eu tenho aqui, né, coeficiente angular da reta que passa pelo ponto P e Q. Qual é? O meu coeficiente vai depender, né, o ponto x0 aqui está fixo. Meu coeficiente angular depende do x. Vai ser a diferença aqui, né, dessas duas alturas, que é o f de x menos o f de x0, dividido aqui por esse cateto adjacente aqui, né, que é o x menos x0. Então, dado dois pontos, esse ponto auxiliar aqui eu tenho uma reta secante, que a gente fala, né, ao gráfico, e o quociente aqui, né, é o quociente lá do limite, onde eu estou calculando aí algebricamente a derivada da função. Tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, né, não importa. E se eu faço aqui, né, o x tender a x0, aqui no caso, né, esse ponto Q aqui em questão, né, ele vai caminhar aqui no gráfico da função e ir para o ponto P0. Significa que o x tende a x0 aqui, né, esse valor aqui, né, tende para zero, o de cima vai tender para zero, eu vou ter uma indeterminação aqui 0 sobre 0, que eu tenho que tirar a indeterminação, se eu quero calcular esse limite, para saber aí se a função no ponto x0 ela é derivável ou não. No limite,
a reta secante ela caminha aqui, né? Ela tende para uma reta tangente. Então, a reta tangente ela é definida como sendo uma reta que passa pelo ponto x0 e y0 e tem o coeficiente angular dado pela derivada da função em x0. Então, se aquele quociente lá, existe o limite quando x tende a x0 ou quando h tende a zero, eu vou obter esse valor aqui, e esse valor aqui é o coeficiente angular da reta tangente. Então, a reta tangente ela é algebricamente definida como sendo y menos f de x0 igual a f' x0 que multiplica x menos x0. Então, esse aqui é o coeficiente angular da reta tangente. Então, nesse caso aqui, então, a reta tangente está bem definida. Então, a reta secante ela serviu apenas para auxiliar aí, o encontro aí, para encontrar aí a reta tangente. Então, vamos agora a um exemplo. O exemplo 77, pega a função aqui f de x igual a x ao quadrado, ela é definida em todos os reais. Então, vamos mostrar que em cada ponto x0, um ponto x0 qualquer aqui, a sua derivada existe, e ela é dada por f' de x0 igual a 2x0. Então, a função é f de x0 ao quadrado. Eu tenho que verificar no ponto x0 se esse limite aqui existe. F de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando x tende a x0. Então, a f de x é x ao quadrado, está aqui, né? F de x0 é x0 ao quadrado. Então, esse quociente aqui fica x0 menos x0 ao quadrado, x ao quadrado menos x0 ao quadrado dividido por x menos x0. Mais x ao quadrado menos x0 ao quadrado, eu posso escrever como sendo x menos x0 vezes x mais x0. Isso aqui é menos, né? Não é mais, isso aqui é menos. Então, a gente cancela esse termo aqui com esse termo aqui, né? Porque o x aproxima de x0 por valores diferentes de x0. Então, eu vou obter aqui o limite, quando x tende a x0, de x mais x0, que já não tem mais indeterminação, né? Posso aplicar o limite direto, isso aqui fica sendo 2x0. Como o limite existiu, então a derivada existe, por definição, né? E ela é dada por esse limite aqui, ou seja, o f' de x0 é igual a 2x0. Bom, a gente pode estender esse caso aqui para uma função mais geral. Por exemplo, pega aqui um n número natural, né? Ou seja, natural aqui um número inteiro positivo, e a gente pode usar, né, esse limite aqui para calcular aí a derivada da função aí num ponto x0 qualquer. Ou seja, pega a função, né, vamos pegar a função aqui f de x, como sendo x elevado a n, e usa esse limite aqui para calcular aí a f' num ponto x0. Vamos por exemplo, usar aqui o limite, vamos pegar aqui, vamos usar o limite aqui, vamos usar aqui a expressão de Newton, né, o binômio de Newton. A função aqui, vamos pegar um n aqui natural. A função é f de x como x elevado a n. E vamos usar aqui, vamos pegar um ponto aqui x0 qualquer nos reais. E vamos usar o limite aqui com o h, né? Então, f' de x0 é igual ao limite, se ele existir, né? Quando h tende a zero, de f de x0 mais h, menos o f de x0 dividido por h. Bom, mas o f de x0 mais h, então isso aqui fica limite, que a gente quer saber se existe ou não, né? E qual é o valor. O f de x0 mais h é o x0 mais h elevado a n. E o f de x0 é x0 elevado a n, dividido por h. Bom, a gente tem que desenvolver isso aqui, né? Para isso a gente vai usar aí o binômio de Newton, que é dado aqui por essa expressão aqui, né? Então vamos desenvolver esse binômio de Newton aqui, né? Com x0 mais h elevado a n. Vê o que dá, né?
Então, x0 mais h elevado a n, usando essa expressão de Newton aqui, isso aqui vai ser somatório de I variando de 0 até n, dessa combinação aqui, né? NI, depois a gente vai usar essa expressão aqui, né? Para essa combinação, vezes x elevado a n menos i, vezes h elevado a i. Então, desenvolver essa expressão aqui, isso aqui vai ficar, o primeiro termo vai ficar, quando i vale 0, isso aqui vai ficar n0, x elevado a n, vezes h elevado a 0. O segundo termo, n1, vezes x elevado a n menos 1, vezes h elevado a 1. Terceiro termo, n2, vezes x elevado a n menos 2, vezes h elevado a 2, e assim por diante, né? Como são termos, são uma somatória finita, né? Vamos pegar aqui o penúltimo termo, depois a gente vai pegar o último. O último é quando o i chega no n. Então, o penúltimo é quando o i chega no n menos 1. Então, fica n, aqui, né, o penúltimo, n menos 1, vezes x elevado a n menos n menos 1. Então, fica n menos n menos 1, que dá 1. Então, fica x elevado a 1, vezes h elevado ao i, quando o i é n menos 1. Então, fica n menos 1. E o último termo, deixa eu apagar aqui. E o último termo aqui vai ser n, aqui, né? N embaixo, quando o i chega no n, vezes x elevado a n menos 1, que é 0, né? X elevado a 0, vezes h elevado a n. O n está parecendo um h aqui. O h elevado a n. Bom, essa é a expressão, né? E essa parte aqui vai dar 1, e esse aqui vai dar 1. Então, eu vou pegar isso aqui e dividir por h. Aliás, pegar isso aqui, subtrair do x0 elevado a n, né? E dividir por h. Então, como é que fica aqui esse quociente aqui? x0 mais h elevado a n menos x0 elevado a n dividido por h. Então, essa expressão toda aqui, né? Menos x0 dividido por h. Então, vamos colocar aqui 1 sobre h em evidência, né? 1 sobre h em evidência. E vamos aqui colocar essa expressão aqui, fica n0, x elevado a n, h elevado a 0, h elevado a 0 é 1, então deixa x elevado a n, mais n1, x elevado a n menos 1, vezes h, mais n2, x elevado a n menos 2, vezes h ao quadrado, mais n menos 1, n menos 1, x vezes h elevado a n menos 1, mais, vou colocar aqui mais, o penúltimo termo aqui, né? O último termo dessa expressão, n, x elevado a 0, que é 1, vezes h elevado a n, menos essa parte aqui, né? x0 elevado a n. Bom, vamos continuar na outra página aqui. Então, esse aqui é igual. Agora, vamos observar o seguinte aqui, ó. Esse h aqui, né, que está dividindo,
ele vai dividir essa parte aqui. Vamos fazer a distributividade aqui. Quando eu divido aqui, ele vai sumir aqui, né, com esse aqui. Ou melhor, é exatamente isso. Então vai ficar aqui, ó, esse aqui, né, dividido por H. Esse aqui é o meu x0, né? O x0 aqui, x0 elevado a n. Esse aqui também tudo é x0, né? x0, x0, esse aqui eu tenho x0, é x. x0, 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 x0 e x0. Aqui também são todos x0, que eu estou calculando aqui no x0. Então, esse aqui vai ficar, essa primeira parte aqui, né? Esse aqui vai ficar igual a n0, aqui, n0, que multiplica x0 elevado a n dividido por h, x0 elevado a n dividido por h. Esse aqui vai cancelar, esse h vai cancelar com esse, né? Vai ficar n1 mais n1, x0 elevado a n menos 1, o h aqui, que esse h cancelou com esse. Aqui tem h ao quadrado, vai cancelar com esse h, vai ficar 1h, né? Então aqui vai ficar n2, x elevado a n menos 2, vezes h, mais reticências, né? Aqui vai sempre aumentando o h aqui, né? Então aqui vai ficar n menos 1, x elevado a 1, que é o caso aqui, né? X elevado a 1, h elevado a n menos 2, vezes h elevado a n menos 2. O último termo aqui está dividido por h, né? Menos x0 elevado a n dividido por h. Bom, esse aqui, né, é a expressão, essa expressão aqui, né? x0 mais h, então esse aqui essa parte aqui, né? Essa aqui, né, é o meu x0 mais h elevado a n menos x0 elevado a n dividido por h. Então, se eu fizer o limite aqui do h tendendo a zero, eu vou fazer o limite dessa expressão aqui do h tendendo a zero. Agora vamos fazer aqui o que é o meu n0, né? Usando aqui essa expressão aqui, vai ficar n fatorial dividido por 0 fatorial, que é 1, né? Que multiplica n fatorial. Isso aqui dá 1, então esse termo aqui é 1, e vai cancelar então com esse termo aqui. Então esse termo aqui cancela com esse termo aqui. Então quando eu faço aqui o h tendendo a zero dessa expressão aqui, então o limite, quando h tende a zero, de x0 mais h elevado a n, menos x0 elevado a n, sobre h, quando h tende a zero, né? Essa parte aqui vai para zero, todos esses aqui vão para zero, porque o h vai aumentando aqui, né, de potência. Então, esse termo aqui vai para zero, o próximo vai para zero, e assim por diante. Todos os termos que tem h vai para zero, sobrando só esse aqui, que é constante, né? Então, esse limite aqui vai dar combinação de n a 1 de x0 elevado a n menos 1. Agora vamos verificar o que é isso aqui, né? Combinação de n a 1 vai ficar n fatorial, 1 fatorial que é n menos 1 fatorial. Posso colocar o de cima aqui como sendo n vezes n menos 1 fatorial, dividido aqui por n menos 1
fatorial, né? Esse aqui cancela com esse, sobra só n. Então, esse termo aqui é igual a n vezes x0 elevado a n menos 1. Ou seja, a derivada, o limite existe, então a função é derivável em todo ponto x0, e a derivada da função x elevado a n no ponto x0 é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Isso aqui, né, quando n é natural, a gente vai ver mais para frente, né, que o n pode ser um número real qualquer, mas ele sendo um número natural, ou seja, ele sendo um número inteiro positivo, né, é fácil fazer aqui, usando esse limite aqui, chegar na conclusão que a derivada da função aqui é n vezes x elevado a n menos 1. x0, né, elevado a n menos 1. Ok? Então, vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua com mais teoria.